Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos aí mais um vídeo no nosso canal. Depois de algumas semanas sem gravarmos, pessoal, nós voltamos. A razão de nós passarmos esses dias sem gravar foi que precisamos mudar o sistema operacional. Consequentemente também tivemos que mudar alguns softwares aqui de edição de imagem, de vídeo. E por isso nós precisamos adaptar, nos atualizar com os softwares novos, e isso demorou um pouquinho, mas voltamos aí e vamos continuar produzindo aí conteúdo para vocês. Outra novidade foi que nós mudamos o nome do nosso canal, pessoal. Estávamos analisando, olhando e vimos que existe outro canal com o mesmo nome e tal, com o mesmo objetivo, é para não ficar, para ficar algo singular, por enquanto, pelo menos. Aí nós mudamos e agora o nome do canal é Aldemir Gomes Dev, Meu nome vai ficar vinculado ao canal. Mas pessoal, sem mais delongas, vamos continuar a nossa API que nós estamos fazendo, Nós paramos no token, na autenticação, e hoje nós vamos fazer criarmos mais uma entidade, mais uma tabela no banco de dados e fazer um relacionamento aqui no SQLite, beleza? Então, sem perdermos mais tempo, vamos para o código aqui. Vocês podem ver que nós estamos aqui com o servidor rodando. Eu posso até testar aqui, vejo que está rodando, estou conseguindo fazer login, beleza? E vamos agora aqui para o código. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar essa entidade, criarmos aqui no SQLite, e nós precisamos aqui na nossa API criar um novo model. Nós vamos fazer uma entidade chamada address, ou seja, em português, endereço. Essa entidade aqui, eu não vou, pessoal, na criação de entidade, na criação de controle, não vou me empreender muito, porque nós já fizemos vídeo mostrando como faz isso, como cria. Então vai ser bem mais rápido. Vou ter um código aqui já pronto, só para nós ganharmos tempo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, só é voltar lá, ver o vídeo que trata sobre esse assunto, ok? Então aqui no nosso address, vou explicar o que tem de diferente aqui, pessoal, beleza? Os demais, as coisas demais aqui vocês conhecem, sabem o que é que nós estamos fazendo, E nós acrescentamos aqui, o que foi preciso acrescentar foi esse método aqui de associate. É o método que vai fazer a associação entre as duas entidades, as duas tabelas, beleza? Então aqui, esse método aqui, ele tem alguns métodos aqui dentro do associate. Quando eu dou um this ponto, eu tenho belong to many, e outros métodos aqui, são muitos, não dá para explicar todos. Mas esse belong to é o que nós iremos utilizar. Tem um belong to many. Basicamente ele quer dizer, belong to quer dizer pertence a. Então nós vamos fazer a associação aqui dizendo que essa tabela aqui, ela pertence a esta outra tabela, ou seja, esse conteúdo aqui, esse dado, essa linha vai ter aqui no caso aqui. Então, se fosse pertence a mais de uma, eu colocava o to many, beleza? E nós vamos fazer depois outra entidade com um relacionamento de 1 para muitos, beleza? Esse primeiro aqui é um relacionamento de 1 para 1. Então aqui eu recebo models aqui nesse método, eu dou um models.user, porque essa tabela vai estar relacionada a user, e abro aqui um objeto aqui, e dentro desse objeto eu passo uma foreign key. E aqui eu dou o nome a essa foreign key, que vai ser o nome user ID. Então dentro da tabela address eu vou ter um user ID. Veja que eu não coloquei, eu poderia até colocar aqui para gravar, mas a forma correta de fazer esse relacionamento é dessa forma aqui. Eu não coloco aqui os nomes dos campos aqui, eu passo aqui embaixo a foreign key. E aqui eu dou um nome, renomeio aqui esse tipo de relacionamento. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu dei o nome aqui de user, quero dizer que esse relacionamento é de o endereço com o usuário, beleza?
Então esse model só modificou essa parte aqui, que vocês devem ter entendido aí. Beleza, então nós vamos agora criar também o nosso controller. Então vai ser um address controller.js. Vou pegar o código aqui e copiar também, colando aqui. É bem idêntico, pessoal, ao controller que nós fizemos de user, né? Eu tenho os 4 métodos basicamente aqui. Eu estou importando aqui o user e o address, é o que eu vou usar aqui, o endereço. E basicamente aqui está do mesmo jeito, né? Nós temos um storage aqui que grava, que é o de gravar. Eu estou pegando aqui as entidades e tal. Tudo segue, eu creio que não precisa, né? Eu me deter isso aqui e explicar, porque eu já expliquei isso aqui. E vocês tendo dúvida, só é voltar, né, ao vídeo. Uma diferença aqui é que eu coloquei dentro de um try catch, porque nós vamos depois até fazer isso em todos os outros controles. Para caso dê um erro aqui, eu lanço essa exceção aqui para o usuário, beleza? Mas é simplesmente isso. E outra diferençazinha aqui que eu tenho é no index aqui. Aqui o index é que eu vou trazer todos os endereços relacionados, no caso aqui o endereço que está relacionado àquele usuário, que eu vou dar um find by primary key dentro da tabela user. E eu faço, eu abro aqui boto um ponto e vírgula, crio aqui abro chaves aqui e coloco um include. Dentro desse include tem mais um objeto aqui que é o association. Association, ele vai indicar a associação que eu estou fazendo. Que no caso aqui essa associação é com a tabela ou com o meu address, né? Então aqui eu vou estar dizendo que está fazendo essa associação aqui, beleza? Então aqui neste caso aqui, quando eu faço esse find by pk aqui, ele busca esse usuário com todas as, no caso aqui é um só endereço que vai ter, mas se tivéssemos mais, ele estaria todos os endereços relacionados a este usuário aqui automaticamente. Nós vamos ver isso na prática quando estivermos rodando. E veja que aqui embaixo no retorno eu retorno, se eu quiser eu posso retornar somente o user aqui. Aí vai tornar o user e os endereço ou o endereço desse usuário. E se eu colocar assim, já dá um ponto address, ele só vai retornar o endereço, não traz os dados do usuário, só as informações de endereços que está relacionado a este usuário, beleza? Os demais aqui métodos seguem do mesmo jeito, pessoal, ok? A única diferença aqui que eu estou fazendo aqui é nessa busca aqui nesse index que eu faço essa associação para trazer esses dados, ok? Então nós criamos o model, o controller. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é criar a nossa tabela no banco de dados, beleza? Então vamos criar uma migration, ok? Vou abrir outra abinha aqui do terminal para eu executar esse comando da migration. Da mesma forma que nós fizemos e ensinamos lá no começo, eu estou criando uma tabela aqui com o nome address. Aí uma coisa, pessoal, muito importante que eu quero explicar aqui, que acho que eu não expliquei, é que eu preciso, normalmente, né, com Synclize, ele precisa, quando eu for fazer buscas aqui, ele vai pegar esse objeto e vai criar o nome da tabela para fazer a busca no plural. Ele vai buscar no plural. Então, se eu colocar o nome da tabela aqui, address só, assim, quando eu for fazer a busca vai dar erro, ele não vai encontrar, não vai inserir, não vai atualizar dados, porque ele vai buscar vai procurar uma tabela no plural lá, que está o nome addresses, que não existe. Então eu preciso criar essa tabela aqui no plural. Isso é muito importante. Quando eu for criar tabelas no banco de dados para trabalhar com Synclize, eu preciso fazer isso aqui, colocar no plural, beleza, pessoal? Então eu vou dar um create aqui migration, esperar executar, que é muito rápido aqui. Já tenho aqui uma migration nova. Vou também colar aqui, que nós já sabemos como faz isso. Vou trocar esse código aqui por um que eu já tenho. Então, e o mais importante, pessoal, não é nem o nome, como eu falei aqui, que eu devo criar um nome no plural para identificar, mas se eu não colocar o nome,
beleza. Mas o mais importante é aqui, na hora de criar a tabela, que tem que estar no plural, beleza? Então não esqueçam disso. Então aqui nossa tabela segue com o mesmo, do mesmo jeito que nós criamos as outras lá. Os campos aqui que nós vamos ter são esses aqui, né? E o que acrescenta aqui diferente, né? É esse campo user ID que eu vou salvar o user ID aqui. E aqui veja que ele tem um atributo aqui diferente que eu passo um reference. E esse reference eu digo qual é o model que ele está associado, qual é a tabela que ela vai estar ligada. Que no caso aqui eu passo o model e o model vai ser uses. Veja que é o nome da tabela como está lá no plural, que a chave que vai fazer essa referência aqui é o ID da tabela uses. Então aqui eu estou indicando que esse campo aqui é uma foreign key. E a primeira key é o ID de users, beleza? Tô dando um cascade aqui em update e delete para eu não deletar, quando deletar esses dados, deletar automaticamente todos os dados que tiverem associados a ele, beleza? Então, os demais aqui seguem e nós vamos rodar essa migration aqui para criar essa tabela definitivamente no banco de dados. O comando, né, é o yarn sequelize db migrate. Eu tô com o Workbench aqui aberto, pessoal. Esperar aqui ele rodar. Acredito que tudo rodou, tudo ok, deu um sucesso aqui. Nós vamos só conferir aqui. Eu não tinha a tabela aqui, eu só tenho products, que é uma tabela que eu criei, e users. Eu não tinha essa tabela, vamos atualizar aqui e agora eu tenho a tabela address e tá com aqueles campos que eu criei lá, beleza? Se você vir aqui, você pode ver que esse cara aqui, user ID, se eu vim aqui em fora aqui, eu vejo que ele referência a coluna ID de usuário. Ok, pessoal? Entendido? Vamos. Pronto, já criei a tabela no banco de dados, já tenho aqui o meu model, já tenho o meu controller, mas eu preciso fazer uma coisinha aqui muito importante. Aqui no meu database, né, no arquivo index, eu preciso fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é também dar um init aqui nesse usuário aqui, né, no caso nesse model aqui novo. Então, pessoal, eu vou importar aqui para ficar rápido também, vou colar. Dei um init em address e eu preciso fazer uma coisinha a mais que é o relacionamento, pessoal. Eu preciso chamar porque eu criei esse método aqui, né? Associate. Preciso criar também ele aqui em user que não tem. Então vamos criar logo aqui. Aqui em user, aqui embaixo também. Depois, no final do método init, eu vou criar mais um método associate. E esse aqui eu vou fazer, porque aqui eu fiz a associação, estou dizendo que essa tabela pertence, né? Está relacionada com a tabela user e eu preciso também dizer o user com quem ele está relacionado, beleza? Eu tenho que fazer essas duas associações nas duas entidades, nas duas tabelas. No caso aqui nos dois modules. E aqui eu tenho esse método hashMany. O hashMany é justamente para eu fazer aqui na tabela que vai ser a tabela que vai ter que vai ser foreign key de outra tabela, né? O ID dela. Então aqui eu dou um modules, pego o address, aqui, estou relacionando esse hashMany aqui. E aqui também eu passo qual é a foreign key. A foreign key vai ser o use ID de address. E eu dei também aqui um nome a esse relacionamento como address. Você pode colocar o nome que você quiser. Mas aqui eu preciso passar também o mesmo campo, o mesmo ID que eu estou usando na outra associação aqui. Então é dessa forma aqui que eu faço essa associação aqui. Então estou ligando as duas, mas esse método associate aqui, tanto de uma como de outro módulo, ele não está sendo chamado em algum lugar. E nós precisamos chamar ele aqui. Como nós iniciamos os módulos aqui, nós precisamos chamar os métodos aqui também, ok? Como é que eu faço isso aqui? Vou colar aqui. É simplesmente isso. Vou dar um model aqui, ponto associate, e passo connect.models. Faço o mesmo aqui com o user. Então estou chamando os dois métodos aqui, então isso vai ser invocado. E se eu não colocar isso aqui, pessoal, eu não vou conseguir fazer o relacionamento, não vou conseguir buscar dados, inserir dados na tabela
address, beleza? Falta só um detalhezinho agora, pessoal. Eu já tenho as associações aqui no meu arquivo de configuração do banco de dados. O que é que falta agora é as minhas rotas. Ok, vou precisar importar também aqui o address controller. Barra aqui, você já encontra address controller. E agora eu vou pegar as rotas e colocar aqui embaixo. Colando aqui. Como eu expliquei, eu posso passar um mirror aqui de um ponto router.user. Isso quer dizer que todas as rotas aqui embaixo agora ela vai precisar da autenticação do token, ok? Por que eu preciso disso aqui? Porque o endereço ele é uma tabela que vai ser associada à tabela de user, então eu preciso de ter uma segurança para somente acessar os meus address alguém que esteja, um usuário que esteja autenticado, ok? E a rota, pessoal, os métodos aqui são os 4 métodos padrão, e a rota aqui eu criei um pouquinho diferente, né? Aqui eu passo o user ID nessas duas aqui com esse nome, aqui embaixo eu passo com o nome ID mesmo, poderia ser também o meu nome user ID, mas eu passo dessa forma aqui já na rota o ID, e aqui também dou um barra address para ficar bem claro que essa rota daqui de address está ligada a users, beleza? Então fica bem mais claro aqui, quando eu vejo isso aqui eu já sei que aqui é o endereço que está relacionado a um usuário, beleza? Então já passa uma ideia de relacionamento aqui que tem. É uma forma que eu gosto de fazer, né? Aprendi assim e gosto. Se você tiver outra forma de criar essa rota, beleza. O importante é que funcione, ok? Então eu creio que nós já temos tudo configurado aqui. Então o que nós precisamos agora aqui, deixa eu fechar esse lado aqui, o servidor tá rodando bonitinho, é nós irmos para o Insomnia e tentar fazer comunicação com o nosso banco de dados, beleza? Vamos lá. Então aqui eu já deixei criado aqui já até duas rotas aqui, como também já foi explicado isso, né? Eu estou passando aqui os atributos que eu criei lá, né? Que foi street, number, district e city, que é rua, o nome. Eu coloquei string, pessoal, porque número às vezes, né, tem letras, A, B, então deixei um string. E aqui o bairro e a cidade. E aqui eu passo token. Veja que na rota aqui como é que eu passo, né? Eu passo user, aqui eu passo o ID do usuário. Claro que agora, se eu for dar um aqui, eu não tenho nenhum usuário. Na verdade eu tenho usuário, né? Só que eu não tenho nenhum endereço. E o token aqui. Então, deixa eu, só para garantir, vou obter um token aqui. Novo. Pegar um token novo. Eu tô aqui, esse usuário Laísa Gomes, que é o usuário do ID 1. Que é o mesmo que eu estou passando lá. E aqui eu vou trocar esse token. Ok, token novo aqui. Os campos eu estou passando aqui, a rota está certinha. Isso aqui era um teste que eu fiz antes, né? Mas vamos agora dar um send aqui. Opa, foi. Mas como a gente já tinha isso aqui, vamos lá no banco de dados ver. Aqui no banco de dados, vou dar select aqui e beleza, cadastrou aqui já o endereço Rua da República, número tal. Ok, pessoal. Então vamos cadastrar outro para o usuário. Tem outro usuário aqui que é o usuário 2. Vou colocar aqui Rua da Aurora. Deixa
O bairro mesmo, só mudar o nome, vou dar um sender. Rua da Aurora cadastrada e aqui eu tenho que o User ID 2. Vamos agora para um listar. Usuário 1 aqui passando na rota. Então eu vou buscar o endereço do usuário 1. O usuário 1 tem o endereço Rua da República. Aqui embaixo eu retorno o User ID. Só uma coisinha que eu vou mostrar para vocês é aquilo, que como eu passei só o address lá no controller, no retorno lá do index, ele está me retornando somente o endereço. Mas se eu quiser os dados do usuário, eu poderia fazer aqui o seguinte, no controle aqui no index, em vez de eu passar user.address, eu passar só user, salvando aqui. Vamos dar um send. Veja que ele vai trazer agora os dados do usuário. Acho que o servidor ainda está reiniciando. Opa, veja. Então, como eu passei o user, ele traz o user, os dados do usuário, e traz os endereços desse usuário, ou o endereço desse usuário. Beleza? Como é um index, ele traz, se for um relacionamento de um para muitos, tenha vários, ele vai trazer todos aqui, esse array aqui embaixo. Ok? Veja pessoal que é dessa forma que eu uso o relacionamento aqui no 5elize. Creio que deu para vocês entender como é que faz esse tipo de relacionamento. Nós vamos fazer depois desse aqui outro vídeo. O próximo nós vamos explicar um relacionamento de N, de 1 para muitos, e também depois um de muitos para muitos, de N para N. Se você não entende esse tipo de linguagem que nós estamos falando, né, de relacionamento, você dê uma estudadazinha, dê uma olhadazinha em banco de dados, em relacionamentos, em bancos relacionais, que você vai entender melhor esses tipos de relacionamentos em bancos de dados. Então pessoal, era isso aí que nós tínhamos para esse vídeo de hoje. Criamos aqui um novo modelo aqui, uma nova tabela no banco de dados e fizemos um relacionamento aqui. Todo usuário, só para verificar aqui no banco, né? Toda rua aqui ela está relacionada a um usuário, beleza? Então existe um relacionamento aqui, existe uma forma que, e você viu que como foi fácil, né? Eu vejo quanto importante esse relacionamento é que aqui eu simplesmente dando isso aqui ele faz, pessoal. Se você for olhar aqui o que esse código aqui está fazendo, para quem entende um pouco, se você não entende, né, de SQL, mas você pode dar uma olhada. Mas para quem entende, ele está fazendo aqui um join nas duas tabelas, porque eu estou indicando aqui que existe uma associação. Então veja que aqui o SQLite aqui ele mostra aqui no console aqui o que é que está acontecendo, né? A query que ele montou. Então ele deu um select trazendo todos os dados do usuário, todos os dados aqui do endereço, e ele faz aqui o left join de address, né, com user, beleza? E o L aqui ele passa aqui o L do ID, o user do ID 1. Então veja que aqui foi bem simples, né? Se eu fosse fazer isso na mão sem ser com um ORM, eu precisaria fazer essa query aqui. E aqui no SQLite eu simplesmente aqui com essa consulta aqui eu já trago todos os dados, né, todas as informações deste usuário aqui, todos os endereços dele. No caso, se fosse outro tipo de relacionamento, eu trazeria tudo aqui, simplesmente fazendo desse jeito aqui, dando include, ou seja, eu estou incluindo aqui nessa query a associação de address. Às vezes, pessoal, existe, né, mais de uma associação. O usuário aqui ele poderia ter outro tipo de associação, e é o que nós vamos fazer no próximo vídeo, e você vai ver. E eu posso trazer já tudo isso de uma vez, de uma forma mais simples, quando eu faço o relacionamento. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Esse vídeo era o que nós queríamos falar, era isso. Então valeu aí por nos dar essa atenção, por compartilhar esse conteúdo aí, por se inscrever no canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreve aí, compartilha, né? Muita gente está gostando, tenho recebido muito feedback de pessoas que estão gostando, feedback de pessoas que estão dando sugestões, e tudo é bem-vindo. Então continue, se gostou aí deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu aí, um abraço pessoal, tchau.